Ter uma carteira de motorista no Brasil vai além de apenas dirigir. É acesso ao primeiro emprego, à mobilidade e até à independência financeira. Mas para muitos brasileiros, conquistar a tão sonhada CNH ainda é um obstáculo, especialmente por causa dos custos. De acordo com os dados oficiais, cerca de 40 milhões de brasileiros em idade legal para dirigir ainda não têm habilitação. Um projeto desenvolvido pelo Ministério dos Transportes e que está sob análise da Casa Civil quer flexibilizar a formação de condutores para as categorias A e B, suspendendo a obrigatoriedade do curso presencial em autoescolas. Segundo o governo, a proposta pode reduzir o custo da CNH em até 80%. A medida visa democratizar o acesso, especialmente para jovens de baixa renda, e segue modelos já adotados em países como Estados Unidos, Japão e Inglaterra. Porque hoje o ensino é só feito pela autoescola. A ideia é que o ensino também possa ser feito por plataformas online, como é feito no mundo todo, e que o ensino prático possa ser feito também por instrutores autônomos, devidamente credenciados. Veja, então, que não é falta de formação, tem informação. Só que a gente está quebrando uma obrigatoriedade. Por quê? Porque essa obrigatoriedade é que eleva o custo da habilitação no Brasil. A habilitação no Brasil ela custa de 3 a 4 mil reais a primeira habilitação de categoria A e B. Então, esse é um custo muito elevado. É impossível para famílias de baixa renda obterem uma licença para dirigir num custo elevado desse num país como o Brasil. Então, a ideia é que a gente diminua esse custo, dando ao cidadão a oportunidade dele escolher a melhor forma para se formar, para estudar. Lembrando que ele vai ter que fazer a prova, né? É sempre importante isso. Tá? Então, não há, quando a gente fala em desobrigar as autoescolas, não é desobrigar o estudo, é desobrigar que o estudo seja feito somente num canal, seja feito somente num canal. Com o seguinte detalhe, a gente está falando de uma exigência hoje que o cidadão tem que ter 45 horas de sala de aula presencial numa autoescola. Não há necessidade disso. Por quê? Porque hoje existem vários outros canais para se estudar. E canais que estão muito mais conectados com o mundo moderno, com a situação, inclusive, dos mais jovens, das pessoas de mais baixa renda, que, por exemplo, podem estudar pelo celular. A ideia é que a gente disponibilize o curso online pelo celular. O cidadão pode acessar a plataforma da Senatran, que é a carteira digital de trânsito, que hoje todo mundo tem, que dirige, que tem a sua carteira digital, tem o documento do seu veículo, ele serve também para a gente colocar lá o curso de formação. O cidadão vai poder estudar. Quando ele for estudar as aulas práticas, ele pode também contratar um instrutor autônomo, desde que devidamente credenciado. Isso é o que está prevendo a lei, a gente não vai mexer na lei. A lei prevê que o instrutor deve ser credenciado pelo órgão de trânsito e assim continuará. Só que agora a gente vai permitir que o cidadão trate diretamente com o instrutor autônomo e isso vai baixar o preço, mas assim, de uma maneira muito drástica. A gente está estimando aí realmente entre 70% e 80% de diminuição do custo para a obtenção desse processo, que hoje é impeditivo, é praticamente impeditivo para muitos cidadãos brasileiros, levando esses cidadãos brasileiros a dirigir sem carteira. Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas que pilotam moto ou dirigem carro sem carteira de habilitação A e B no Brasil. O projeto será regulamentado por resolução do CONTRAN, sem necessidade de passar pelo Congresso, e ainda passará por consulta pública e discussão com os setores envolvidos, segundo o governo. O projeto ele é uma mudança na regulamentação no âmbito do CONTRAN. Então, ele é feito aqui pela Secretaria, a Senatran, que é do Ministério dos Transportes, e os estudos estão todos feitos, tá? O processo ele ainda não iniciou, porque estamos aguardando decisão do governo, né? Porque como é uma decisão do CONTRAN, é importante que o ministro Renan Filho tem dito isso, e o governo tome essa decisão para a gente iniciar o processo, e ele vai ter os trâmites legais, né, que estão previstos na lei, normal, transparente. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro determina que certas matérias sejam regulamentadas pelo CONTRAN. Então, o processo de formação do condutor ele está previsto no Código de Trânsito, mas com muitos dos seus aspectos definidos pelo CONTRAN. E é isso que a gente pretende
verificar e fazer algumas modificações. Mas o projeto encontrou forte resistência por parte das autoescolas. Para o presidente do Sindicato das Autoescolas de São Paulo, José Pereira, a proposta foi uma surpresa e pode colocar em risco milhares de empregos. Olha, nós fomos pegos de surpresa na semana passada com esse projeto aí do ministro dos Transportes de flexibilizar aí a questão da formação do condutor no país. É, no mínimo, muito inusitado e interessante, porque tem 2 anos e meio que nós estamos tentando falar com o ministro para falar justamente sobre o processo de formação de condutor, rever esse processo, que é um processo antigo ainda, né, modelo antigo, e, quem sabe, revendo o processo de formação do condutor, poderia ser revisto também a questão, inclusive, de carga horária, porque hoje nós temos uma carga horária estipulada por uma resolução que nós não sabemos quais foram os critérios técnicos adotados para chegar a esse número. É um número que, na verdade, atrapalha a formação do condutor, porque o condutor, o candidato, ele se condiciona àquele número que a legislação exige. Isso é ruim, atrapalha. Então, nós somos surpreendidos, né? E parece que a coisa veio sob encomenda, porque até aí você rever a questão da carga horária, rever até custos, né? Lembrando bem que o custo não é esse que o ministro fala, de 3 a 5 mil reais, não é esse. Se você for verificar aqui em São Paulo, principalmente nos grandes centros, tem CNH que não custa R$1.000. Eu não sei qual é a mágica que as autoescolas fazem, mas o preço não é esse que o ministro está sinalizando. Hoje, só no estado de São Paulo, são mais de 3.000 autoescolas que geram empregos e pagam impostos. Segundo o sindicato, o problema não é rever o processo, mas sim como isso está sendo feito. Isso, para nós, nos pegou de surpresa, não é bom, né? Não é bom. Então, nós estamos, logicamente, desde a semana passada, atuando, inclusive em Brasília, né? Ontem mesmo tivemos aí as autoescolas representadas pela Federação Nacional das Autoescolas, vários presidentes de sindicatos, e nós, logicamente, no apoio. Tivemos uma reunião com a ministra Gleice Hoffmann, né? E ela nos fala que essa ideia de flexibilização não é do governo, é do ministro. Isso tem que ser levado para o governo ainda, tem que ser analisado e tem que ouvir o setor. Nós não somos contra rever o processo de formação do condutor, porque isso, desde que o ministro assumiu, nós estamos buscando um diálogo com ele, mas é impossível, né? Mas nós entendemos que terceirizar a nossa atividade, como ele propõe, criar o instrutor autônomo, não, que o jovem pode ser treinado num condomínio fechado por qualquer pessoa que tem habilitação, que na via pública vai ser um instrutor autônomo. Se o processo de formação de condutor precisa ser melhorado, se for levar para esse campo, vai ser banalizado. Vai ser banalizado. Isso não é uma questão de valores, não, é uma questão de qualidade no processo de formação de condutores. Temos que melhorar? Temos que melhorar. Tá? E aí, se o ministro nos chama para conversar, para melhorar e até rever preços, tudo bem. Agora, não, de uma maneira unilateral, tomar uma decisão dessa, que ainda está no campo da especulação do balão de ensaio, vamos dizer assim. Do outro lado, o Ministério dos Transportes defende que o novo modelo não elimina a exigência de provas teóricas e práticas e que o cidadão continuará sendo avaliado. A ideia é aprimorar as provas. Nós estamos em conversas com os DETRANs para a gente melhorar a qualidade do exame. Ao mesmo tempo que a gente está criando condições para o cidadão aprender de forma qualificada, por meio de cursos online e usando instrutores autônomos, a gente também está conversando com os DETRANs para aprimorar o exame teórico e o exame prático. São 2 ações bem importantes, porque a gente sabe que é importante manter o exame, mas de maneira bem qualificada. Então, essa é a ideia.
A gente está pensando em várias maneiras de dar, por exemplo, mais transparência ao exame, assim a gente evita acusações de corrupção, que acontecem muito ainda nessas provas. Então, há uma série de mudanças planejadas que tem esse objetivo, que é de dar mais transparência ao processo todo e baixar o custo. Que é isso que aflige o brasileiro hoje, colocando 20 milhões de pessoas na informalidade. A proposta prevê que o candidato possa escolher entre o modelo tradicional, cursos online ou aulas com instrutores autônomos credenciados, tornando o processo mais flexível e digital. Não, o impacto que tem é que nós vamos ter que repensar todas as nossas empresas. Só no estado de São Paulo são 3.100 empresas, pessoas jurídicas que geram emprego, né? Pagam seus impostos, que não tem nenhum incentivo do governo para trabalhar, né? Então, nós vamos ter que, logicamente, realinhar, repensar. E é provável que muitas empresas também acabem fechando. Nós estamos acompanhando isso, temos o pessoal nosso em Brasília acompanhando, temos a semana que vem o lançamento da Frente Parlamentar na formação formação e educação de condutores. Vamos, logicamente, trabalhar para que isso não vá adiante. Enquanto o projeto aguarda o parecer final, o setor de autoescolas já articula ações em Brasília e prepara um contraponto técnico ao novo modelo. Para os defensores da proposta, no entanto, a medida pode ser um passo importante para a inclusão social e a formalização de milhões de brasileiros. Mas a nossa ideia é que as próprias autoescolas também podem ter melhorias nos seus serviços, porque há muitas amarras hoje para as autoescolas que a gente pretende também desburocratizar. E com a abertura desse novo mercado, vai haver mais oportunidades para que as próprias autoescolas se reinventem, para que elas prestem um serviço mais qualificado, para que elas prestem um serviço mais personalizado e mais condizente com o momento atual que a gente está vivendo. Um serviço mais digital, um serviço mais próximo do cidadão, e não um serviço baseado em obrigatoriedade, porque o serviço baseado em obrigatoriedade, ele tende sempre a ser um serviço de menor qualidade, com um custo mais alto. Então, se a gente quer melhorar a situação do cidadão, que eu acho que isso é o ponto fundamental, a gente tem que pensar na melhoria do serviço e, portanto, na diminuição do preço desse serviço. A partir daí, você pode ter certeza que surgirá um novo mercado e haverá mais empregabilidade nessa área. Novos instrutores de trânsito, novas pessoas trabalhando com conteúdo nessa área. E eu tenho certeza que, nesse caso, o processo de habilitação ele será mais seguro do que o que é hoje. Agora, o projeto segue em análise e, se aprovado, será regulamentado por meio de uma resolução do CONTRAN. Enquanto o governo defende mais autonomia e acessibilidade no processo de habilitação, representantes das autoescolas pedem diálogo e alertam para os impactos no setor e na qualidade da formação de condutores. Resta saber como será feito esse equilíbrio entre custo, inclusão social e segurança no trânsito. A expectativa é de que o debate continue e que todas as vozes envolvidas sejam ouvidas antes de qualquer mudança definitiva. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia.